ao vivo. Apareceu aí para você já, ao vivo? Aqui apareceu para mim, mas tem um live zero, está contando os segundos aí. Deixa eu entrar aqui. Isso, já tem 2 pessoas ao vivo aí assistindo. Vou botar o louvor. Conseguiu ver aí no Facebook? Sim, já tá. Estou compartilhando os links. Deixa eu ver. Aqui tá. O pessoal tá entrando aí. Vamos lá, gente, graça e paz. Estamos aqui no dia 22 de maio de 2020, com a oportunidade de falarmos um pouco sobre o maior acontecimento da humanidade, que vai ser o arrebatamento da igreja. E hoje temos a honra de receber o pastor Alexandre Júnior, pastor auxiliar na Assembleia de Deus em Belenzinho, no São Paulo, secretário adjunto da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Vou parar por aqui para o pastor Alexandre dar continuidade à sua apresentação, falar um pouco de si e depois falar a sua visão sobre a escatologia e o livro de Apocalipse. Pastor Alexandre. Opa, paz do Senhor, muito obrigado pelo carinho, pelo convite.
irmão José Reis, quero saudar seu querido sogro, pastor Alberto Serafim, que permitiu estarmos em sua página para este momento de paz, comunhão e aprendizado. Quero também cumprimentar o pastor Elverson, Deus abençoe, o senhor e a sua família. É um prazer estar aqui. Estou tremendo, viu, pastor Reis? O senhor tem culpa no cartório. Esse assunto é muito sério, como toda a Bíblia é séria, mas é um tema atual. Billy Graham já dizia que a Bíblia é atual mais do que o Jornal de Amanhã. Esse é meu resumo. Eis o meu resumo. Pastor Alexandre Júnior, que é muito bom estar com o senhor nessa noite. Estamos também com o presbítero Elvis Bezerra, ali da Assembleia de Deus do Gramacho, ex-vice-presidente da Wader, trabalhamos juntos aí durante alguns anos, fizemos a obra de Jesus, ganhamos bastante gente para Jesus, fizemos a parte da caridade da obra de Deus para os adolescentes do estado do Rio de Janeiro, e é uma honra também participar desse debate com o presbítero Elvis Bezerra, e passaria a palavra para ele finalizar sua apresentação e falar, fazer seu resumo ali do livro de Apocalipse, na sua visão pessoal. Pode ser, pastor Alexandre, meu amigo José Reis. Olha, estão empatados em 1-1, porque eu também estou tremendo. Quando o José falou para mim que o senhor seria o outro lado da discussão, eu falei para ele, fala para o pastor aí bem raso, é comida para coelho, não dá para ser comida para girafa, porque eu estou aqui embaixo, mas quero reafirmar a posição do pastor, que o livro do Apocalipse é um livro, na minha opinião, existe uma frase de um sábio, que ele, diante de um grande clássico, ele diz que é um livro que todo mundo comenta, mas poucas pessoas leem. O livro do Apocalipse tem um pouco disso. É um livro que muitas pessoas comentam, discutem, mas tem pouca leitura, pouco aprofundamento, principalmente por parte de nós da igreja. E digo até que me sinto responsável como pregador também. A gente não foca muito no livro do Apocalipse para pregar, porque ele é um drama, né? O livro do Apocalipse ele é rodeado por um drama. Ele fala do final das coisas, ele relata como será o embate entre o bem e o mal, digamos assim, né? A questão do confronto. João escreve muito bem para aquela igreja, para reanimar a igreja, para animar, porque a perseguição vem, e tem hora que as lutas vêm sobre a igreja que a gente acaba pensando se vamos conseguir chegar lá ou não. Enfim, o livro do Apocalipse é muito próprio para os dias atuais, né? Afinal de contas, a gente, diante dessa circunstância sanitária, vamos dizer assim, diante dessa pandemia, é um assunto bem pertinente para todos nós discutirmos, e eu acho que é muito válida essa nossa abordagem. Tá aí o resumo do presbítero Elvis Bezerra, e eu quero já iniciar com uma pergunta um pouco polêmica, e vamos na antiguidade. Pastor Alexandre Júnior. Essa é boa, viu? O senhor é pós ou pré-tribulacionista? E o porquê? Essa pergunta me deu trabalho, hein? Brincadeira à parte, essa pergunta é muito séria. Observe bem. Eu quero só resumir aqui para poder responder. Eu sou criado no berço cristão. E que o pastor Elvis acabou de dizer, eu quero só emendar, pastor Elvis, da seguinte maneira. O livro de Apocalipse, quando, por exemplo, o pastor abre no livro de Apocalipse,
Você já vê aquele chiado na igreja. Ixi, 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 aí vem coisa... Ixi, vem revelação. Óbvio. Né? Um cutucando o outro. Mas nós cristãos, crentes em Jesus Cristo, pentecostal, crê no Pai e no Filho e no Espírito Santo, e a Bíblia é a palavra de Deus. Nós, como cristãos, nós estamos aguardando o quê? Arrebatamento da igreja. Então, Jesus arrebatará a igreja antes da grande tribulação. A grande tribulação começa após o arrebatamento da igreja. Sendo assim, meu querido, eu sou pré-tribulacionista. Nós temos que ser pré-tribulacionista. Por quê? Ninguém pode perguntar para qualquer um: você quer ficar para a grande tribulação? Ele não quer. Mas se eu perguntar para ele: você tem certeza da salvação? Pode até balançar. Mas para a grande tribulação ele não quer ficar. Então, observe. Eu já vi muitas pessoas dizendo: escola dominical, o pastor na escola dominical, o professor não é legal, o professor não é bom. Então, ele evita de ir na escola dominical. Mas é um assunto que nós temos que ter ele em mente e no coração. Por quê? Porque é na escola dominical que nós tiramos as dúvidas, é no culto de ensino que nós aprendemos. Eu vou responder pela Bíblia, não posso responder de outra maneira. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Tessalônica, me permite ler? Está escrito no capítulo 5, no versículo 9, diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira. Esta ira aqui é a grande tribulação. Mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós, como crentes em Jesus, reconhecendo o senhorio de Cristo em nossas vidas, o sacrifício na cruz do Calvário, a ressurreição de Jesus, aguardamos Jesus. Então, nós somos pré-tribulacionistas, nós cremos que nós vamos ser arrebatados, é o rapto da igreja. Então, observe, com todo temor, com todo tremor, nós estamos abordando esse assunto, porque é um assunto, como diz o pastor Elverson, um assunto atual. Nós temos visto e presenciado pessoas retornando à casa do Pai, pessoas... Diga meu tempo, meu querido. O senhor levanta o dedo, desliga meu microfone. Voltando à casa do Pai. Por quê? Ele está voltando porque o coronavírus chegou. Observe. Deus tem os seus meios de trabalhar. Deus permite e Deus não permite. Ele que determina e não determina, não é o homem. Se Deus não quisesse que este vírus se espalhasse pelo mundo afora, não iria espalhar. Entendo eu, isso é coisa minha agora, entendo eu, que Deus está ajustando algumas situações aqui na Terra. Por quê? Porque nós contemplamos, estamos vendo pessoa que a gente nunca imaginou que pudesse morrer, pudesse falecer. E pessoas próximas, está chegando próximo, e a gente fica assim, sem ação, nos tornando dia após dia como incapaz, impotência total. Então, observe, Deus não nos destinou para a ira. Nós, como igrejas do Senhor, pastor, mas igreja A, igreja B, igreja C. Nós aqui não vamos falar de placa de igreja de ninguém.
Nós vamos falar aqui da palavra de Deus. Estamos falando da palavra de Deus. Então, todos nós temos Bíblia. Todas as pessoas que professam uma fé têm uma Bíblia. E quem está dizendo aqui não é Alexandre, é a palavra de Deus. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Olha que coisa linda. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Sou pré-tribulacionista. Eu aguardo Cristo no arrebatamento da igreja. Presbítero Elvis Bezerra. Pré ou pós? Amigo, não tem como você crer em outra coisa que não seja essa. A palavra do pastor, o pastor bem colocou, eu sou completamente pré-tribulacionista. Eu quero só acrescentar que eu já ouvi alguns professores dizerem, numa segunda chamada, numa segunda possibilidade de salvação, no meio, durante a tribulação, e eu discordo completamente dessa possibilidade. E te explico por quê. Se nós, com liberdade, se nós, com acesso à Bíblia, se nós, com todas as condições de servir a Deus com qualidade, de viver uma vida piedosa na presença de Deus, dando testemunho de Jesus Cristo, para ter esperança na vida eterna, muitos vão ficar. Imagina com o Espírito Santo, que terá sua atuação limitada somente para permitir que Satanás cumpra o que está escrito durante a tribulação. Porque após o arrebatamento da igreja, desencadeará vários eventos. Vai haver eventos em cadeia. As trombetas soarão, as águas se tornarão amargosas, vai chover fogo do céu, e cada catástrofe dessa, 1/3 da humanidade vai sendo dizimada. E mais à frente, quando a gente começar a abordar essa questão das trombetas, das taças, dos cavaleiros, você vai ver que durante a tribulação vai haver catástrofes que, meu amigo, eu não consigo imaginar uma pessoa que conheceu a verdade, teve acesso à Bíblia e teve acesso à possibilidade da salvação, se essa pessoa ela terá a condição de novamente ser salva. Porque eu fico imaginando pessoas que desconheceram ou não tiveram acesso, ou não tiveram a percepção correta da palavra de salvação agora, sabendo que eu sou crente, ou você é crente que ficou para trás, cara, vai ser um ataque de fúria, de ira, de perseguição contra esses cristãos. Então, eu não consigo imaginar uma possibilidade que não seja agora. E a palavra para a gente, nesse momento, é exatamente essa. Jesus voltará, arrebatará a sua igreja e vai desencadear eventos mundiais dos quais, exemplo, nós que estamos aqui no Rio de Janeiro, você fica imaginando um absinto, uma estrela, cai no oceano. Você consegue imaginar o tamanho dessa tsunami? Como é que não vai arrebatar, vai destruir o Rio de Janeiro? Aí eu te pergunto, o crente carioca que ficou para trás, não foi arrebatado, tu acha que haverá possibilidade de salvação? Então são coisas que a gente deixa de lado. E o que o pastor Alexandre falou de ajuste, eu creio muito nisso, pastor, porque a gente estava acostumando a ouvir palavras no púlpito, palavras que faziam a gente acreditar em coisas boas aqui. Eu não sou contra coisas boas acontecerem aqui, mas por continuar essa mesma mensagem durante tanto tempo nos nossos púlpitos, nos fizeram desligar daquilo que é mais importante na vida do cristão, que é o anseio pela vida eterna. E não só pela vida eterna, mas pela Nova Jerusalém, pelos 12 fundamentos da cidade, pelas 12 portas, pelo sol que não vai ter, o próprio Deus vai iluminar essa cidade. Quer dizer, por a gente mudar o cerne das mensagens, da nossa mensagem, da nossa pregação, fez com que a gente desacostumasse ou não tivesse o desejo ardente,
como, por exemplo, a igreja primitiva, a igreja que recebe a carta do Apocalipse tinha. Haja vista que João, depois de ter visto tudo isso, ele termina o livro do Apocalipse dizendo, né? Maranata. Quer dizer... Meu amigo presbítero Elvis Bezerra, de acordo com as profecias da Bíblia, em qual cenário escatológico estamos? Levando em consideração as profecias que já se cumpriram. Um exemplo é o bezerro que nasceria, o novilho vermelho em Israel, já nasceu agora em 2019. Israel dizimou 9 exércitos de uma vez só. Então, algumas profecias já se cumpriram com relação ao arrebatamento da igreja. Aí a pergunta é, qual o cenário escatológico nós, a igreja do Senhor, qual cenário nós nos encontramos nesse momento? Eu estava conversando mais cedo com um obreiro da nossa igreja e eu estava falando exatamente a respeito dessa nossa linha de estudo do Apocalipse. A Assembleia de Deus, ela é historicista, né? Ela acredita que os eventos do Apocalipse, eles se cumprem ao longo da história da igreja. Mas quando você também entende o Apocalipse na linha preterista, com fatos que aconteceram para a igreja do primeiro século, o Apocalipse ele é perfeito nessa visão. E eu vou me prender na historicista que a Assembleia de Deus, a nossa igreja, o nosso pastor Esteu, nos ensina aqui em Gramacho, que os fatos narrados no livro do Apocalipse são decorrentes, estão na trajetória da igreja cristã do primeiro século até o arrebatamento. Pensando nesse aspecto, as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor seriam etapas da história da igreja. A igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. João recebe essa revelação na ilha de Patmos. E a ilha de Patmos, ela destoa 40 quilômetros da costa da Ásia Menor. E quando você estuda um pouquinho a respeito, geograficamente, da ilha de Patmos para o continente, todo pregador itinerante que estava em Patmos, ele desembarcava em Éfeso. E não à toa, Éfeso é a primeira carta que é mencionada nesse compêndio dessas 7 cartas ali no Apocalipse, que está sendo narrada, que Deus, o Espírito, deu para João. E se você olhar, não sei se dá para você ver minha mão, deixa eu ver aqui se eu consigo. Opa, a minha mão. Opa, aqui. Deixa eu ver. Aqui. Você desembarcou no continente, a primeira carta é a igreja de Éfeso. E se você olhar geograficamente, ela compreende, num sentido horário, o caminho do peregrino, o caminho daquele pregador. Você vai ver Éfeso, você vai ver Esmirna, você vai ver Sardes, você vai ver Pérgamo, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. E se a gente considerar que cada carta dessa é um período da igreja, nós, no caso estaríamos no período de Filadélfia. E Filadélfia, ela tem uma chamada que o Espírito diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Se a gente considerar cada igreja e cada passagem de um pregador um ponteiro de relógio, o ponteiro estaria agora na igreja de Filadélfia. E aí a mensagem que o Espírito dá a essa igreja de Filadélfia, que seria, no caso, o período que nós estamos agora, na minha opinião, olha a mensagem que o Espírito dá à igreja da atualidade. Eis que venho sem demora. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. E você vê que, a partir de Filadélfia, a igreja de Laodiceia é uma igreja indiferente. Uma igreja que não é quente, que não é fria. Uma igreja que, ao meu ver, uma igreja que se acostumou com as coisas espirituais. Esse ambiente é muito natural. O pastor Alexandre vai poder falar mais propriamente
porque ele nasceu num berço evangélico. Eu já vim do mundo, Deus me arrebatou com 19 anos para a sua casa, e eu não tive o privilégio que o pastor Alexandre teve de não experimentar o mundo. E eu tenho meus filhos criados na igreja, e muitas vezes eu chamo a atenção dos meus filhos que eles veem manifestações espirituais na igreja e eles entendem com uma certa normalidade. Pelo fato deles crescerem nesse ambiente, eles não olham como eu olhei quando cheguei. Eu fui completamente impactado pela atmosfera espiritual. E, ao contrário, meus filhos foram crescendo e foram vendo. E, às vezes, eu estou tão cheio daquela atmosfera e meus filhos entendem aquilo com normalidade. E eu vejo que é o vulto da igreja que virá, a igreja de Laodiceia. Uma igreja indiferente às coisas espirituais. Então, respondendo a sua pergunta, eu creio que o momento da igreja hoje é o momento da última hora. É a igreja da última hora. Não estou te ouvindo, Morreis. Não estou te ouvindo. Só apresentar aqui o pastor Anderson Guimarães, secretário-geral da SEADERJ, amigo do pastor Alexandre, uma autoridade aí presente na live. Então, a palavra de Deus fala: dai honra a quem tem honra. Aleluia. A Deus toda a glória. Pastor Anderson. Pastor Alexandre, comenta a resposta do presbítero Elvis. Sim, permita-me. Claro. O que a Bíblia diz, vamos para a palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo de número 24, versículo 6 ao versículo 8º. 6º ao 8º. Observe. E ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. 7º, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Esse texto, irmão Reis e pastor... Fugiu aqui seu nome agora. Elber. Esse texto é para toda a humanidade. É para toda a humanidade. Não tem escapatória. Então, observe. Ainda não é o fim. Em qual cenário que nós estamos? Ainda não é o fim. Estamos no tempo do fim. A partir do momento que Jesus ressuscitou, estamos no tempo do fim. Concordo. Tudo o que está escrito no versículo 6º, 7º e 8º tem acontecido, sim ou não? Sim. Quero aproveitar a oportunidade de mandar um abraço ao pastor Carlos, ali da cidade de Colombo, Paraná, que está nos assistindo. Um abraço, companheiro. Também me permita, pastor Reis, um abraço para minha mamãe, para o meu papai, que estão assistindo também ali de São Paulo, em Bugaçu, a cidade de Embu-Guaçu. Diácono. Oi? Diácono, sou diácono. Ah, diácono Reis, observe. É o hábito, viu, Reis? Observe. Então, estamos no tempo do fim a partir da ressurreição de Jesus. Todos nós observemos uma coisa, é algo interessante que hoje eu estava conversando com um companheiro, o pastor, quero saudar, pastor Marcos Viana, ali de Alagoas,
das Alagoas, do capítulo 4. Do capítulo 4 ao capítulo 18 de Apocalipse. Capítulo 4 ao capítulo 18 de Apocalipse, nós não encontraremos o termo igreja. Por quê? Porque a igreja não estará na terra. Queridos, tudo que está acontecendo ainda não é o fim. Não é o fim. Não estamos aqui para fazer terror, não estamos aqui para fazer sensacionalismo, nós estamos aqui para falar a palavra de Deus. Olha o versículo 8. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então é só o princípio, tá, senhores? É isso mesmo? Pastor, aprendi algo com o pastor Antônio Gilberto, saudosa memória. Eu me lembro que eu ouvi ele dizendo a respeito desses rumores e do tempo do fim. Ele disse algo que ficou marcado no meu coração desde 2013 até agora. São 7 anos que eu tenho essa palavra no meu coração e sempre passo para frente essa informação. Que as dificuldades do mundo, a situação que nós vivemos, a maneira com que as coisas têm se apresentado e se desenvolvido, não há tempo para preparar-se, porque toda preparação demanda tempo, e por isso devemos estar pronto para o arrebatamento. E tem gente que ainda pensa em preparar-se, está em preparação. E eu conversando com a minha esposa a respeito desse assunto, a minha esposa falou algo também muito pertinente, pastor, que eu falei assim, poxa, será que esse é o tempo do fim? Está próximo o dia do Senhor? E ela respondeu para mim fazendo uso desse texto que o senhor escolheu. Ela disse o seguinte, Jesus disse, não disse o dia que ele viria, não disse o dia do arrebatamento, mas ele deixou para nós um texto e informações para que nós pudéssemos conhecer o tempo da sua vinda. A gente pode não saber o dia exatamente, mas o tempo, com certeza, a gente consegue identificar. E quando o senhor fala de pessoas que estavam voltando para Jesus, pastor, eu acredito que é esse sentimento que a gente traz dentro da gente de perceber que realmente é o final de todas as coisas. Caminhamos todos na mesma visão. Pastor Alexandre, a igreja verá o anticristo? A igreja? Não tem como. Olha que Paulo. Não tem como. Olha que Paulo diz lá na carta aos irmãos em Tessalônica, na segunda carta, no capítulo de número 2, na segunda carta, capítulo de número 2, versículo 1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Não tem como. Não tem como. Elverson. A igreja estará com Cristo. Elverson, lembro que uma conversa nossa no grupo que a gente tem de amigos pastores e pregadores aqui, que trabalhou junto conosco na UADER, e os que trabalharam diretamente e indiretamente, a gente falou sobre Emmanuel Macron, a qual tem se posicionado, mostrando um desejo muito grande de se tornar o líder mundial de toda a nação. Houve rumores que agora, dia 14 de maio, haveria essa reunião para lançá-lo como o líder mundial. Então, logo, criou-se uma preocupação entre a igreja e entre aqueles que acreditam no arrebatamento da igreja. Será que... Zé, desculpa, irmão José Reis, perdoa a intimidade. Adolf Hitler já foi esse nome, Alberto Mussolini já foi esse nome.
tantos outros homens já foram mencionados como esse anticristo. E o Macron é mais um nome. Eu faço as palavras do pastor Alexandre as minhas também. Primeiro porque eu oro a Deus para que esse sentimento de igreja arrebatada nasça em nós. Porque eu entendo, pastor, deixo já aberto para o pastor Alexandre comentar, que a geração do arrebatamento é uma geração quebrantada, piedosa. E eu não falo de quebrantamento espiritual de dom, eu falo de personalidade, de, como é que eu posso dizer, semelhança com Cristo. Eu entendo que uma geração do arrebatamento ela vai ter um perfil diferente do que a igreja, pelo menos, que eu vejo nos dias atuais, ela tem. Eu acredito que talvez essa pandemia ou a trajetória que a igreja está tomando possa chegar a esse ponto da igreja tomar esse perfil de semelhança de Cristo. Porque a igreja primitiva, e o pastor aí usou a carta que Paulo escreve aos crentes de Tessalônica, os crentes estão rogando, eles estão pedindo. Olha o teor da oração desses crentes. O teor da oração desses crentes é um encontro com Cristo. É um encontro com Deus através do arrebatamento. Eles estão desejosos, estão ansiosos por isso. E eu não vejo esse mesmo desejo na igreja da atualidade. A nossa igreja ela tem outras preocupações. Eu tô vendo irmãos próximos a mim, doido que a pandemia acabe para que ele possa retomar a sua caminhada. Eu não estou dizendo que você não deva viver a sua vida, mas a primeira preocupação dele não é dele crescer na presença de Deus de forma espiritual para gerar uma aproximação de Deus a ponto que ele seja semelhante a Cristo. Então, respondendo a sua pergunta do anticristo, eu acho que nós não estamos diante do anticristo, não acho que o Macron seja esse homem. Acredito que o anticristo, você vai poder começar a pensar numa personalidade para preencher esse quesito do anticristo a partir do momento que a igreja, ela passe a tomar uma semelhança com Jesus Cristo. Quando a igreja começar a tomar forma, quando a gente novamente voltar-se para Jesus, como nasceu a igreja lá nos apóstolos, uma igreja desejosa da eternidade, uma igreja que tem o coração na Nova Jerusalém, aí eu acredito sim, José Reis, que o anticristo possa, no mínimo, já estar na última geração dos crentes do arrebatamento. Pastor Alexandre, o senhor tem a mesma visão? Sim, olha, vou ler um texto bíblico no mesmo capítulo em Tessalônica, aos irmãos em Tessalonicenses, melhor dizendo, no versículo 4, o quarto, diz assim, o qual, quem vai se levantar, ok? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Queridos, e todos que estão conosco aqui nessa live, olha só, não é invenção, não é coisa do homem, é muito sério isto. Quer ser arrebatado? Precisa se arrepender, é o arrependimento. O que nós estamos vivenciando hoje é o que a igreja primitiva viveu, culto nos lares. Aí minha mãe e meu pai que estão nos assistindo, eu fui criado com culto doméstico. O que mais nós estamos fazendo hoje? Culto doméstico. O que mais está acontecendo hoje? Lives. Pode abrir qualquer Instagram hoje, coloca lá no perfil lá em cima, lá você vai ver ao vivo.
E a maioria, lógico, obviamente tem todos os ramos de atividades, mas muitos cristãos estão neste momento realizando cultos, realizando momento de louvor, momento de adoração. Então nós estamos voltando o que a igreja primitiva viveu. E a igreja primitiva cresceu dessa forma. Cresceu maravilhosamente. Por quê? Porque, olha, todos nós precisamos estar ligados neste momento, porque Cristo pode voltar para buscar sua igreja agora. Não, isso aqui vai passar, amanhã chega a vacina e tudo está resolvido. Mas para alguns, Jesus já veio. Jesus já recolheu para si. Já recolheu para si. Pastor Anderson Guimarães, ele comentou aqui, será que pode ser o genro do presidente dos Estados Unidos da América? Pois o mesmo que se tem feito os acordos de paz entre Israel e palestinos. Pode ser, não pode ser? Não, eu digo o seguinte, o dia do arrebatamento da igreja, alguém aqui sabe? Não. O anticristo será revelado quando? Após o arrebatamento. Então não tem como nós dizer aqui que vai ser A, B, C, D, pode usar o abecedário inteiro. Foi muito boa essa, hein, pastor Alexandre? Essa foi boa. Elvison, presbítero Elvison, a gente chegou a tocar nesse ponto, mas eu estou vendo algumas perguntas sobre o assunto, então eu vou fazer uma pergunta para a gente tentar aprofundar um pouco mais nesse tema, que já foi tocado aqui nessa live, mas para esclarecer algumas dúvidas aqui, que a ideia do debate do fórum é esclarecer pessoas e trazer edificação da edificação para a vida das pessoas. A pergunta é, qual período estamos vivendo? Já foi falado pelo pastor Alexandre, mas teve pessoas que entraram pós essa pergunta, essa resposta do pastor Alexandre. Princípio das dores ou tribulação? Porque tem muita gente na dúvida, acreditando que esse coronavírus é só um período que estamos passando e já vai melhorar. Outros dizendo que não, é um período que inicia as dores. O princípio das dores a gente já vem vivendo há algum tempo e esse período a gente está ingressando ali para a grande tribulação, mas também vai colidir com a questão do pré-tribulacionista. Mas vou deixar o presbítero Elvis esclarecer melhor aí para o pessoal que está assistindo. Eu tenho 43 anos. E quando eu era garoto, tinha uma propaganda de biscoito que tinha o seguinte jargão. Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? E aí a gente cai nessa incidência. Será que a igreja se tornará santa por conta da perseguição? Ou ela é perseguida porque é santa? Pegou. Então, eu fiquei, pastor Alexandre, 1 ano e 8 meses debruçado sobre o momento patrístico, o momento apostólico, estudando Eusébio de Cesareia, estudando a história dos hebreus, estudando o livro dos mártires. Eu me apliquei durante 1 ano e 8 meses, estudando e aprofundando. E o que mais me impressionou, pastor, foi a distância que a igreja de hoje, a igreja atual, se afastou do princípio da igreja apostólica. Enquanto a igreja apostólica se alegrava dos sofrimentos que trazia sobre si, sobre as perseguições que desencadeavam com a morte dos seus líderes. E aqui eu perderia, acho que 1 hora só falando dos primeiros mártires, Policarpo, Pedro, Paulo, Tiago, como Tertuliano, Orígenes. Esses camaradas defenderam o evangelho apostólico. Paulo,
ele mesmo como reivindicação do seu apostolado, ele trouxe para si, dizendo: eu trago sobre o meu corpo a marca do meu apostolado. Então a gente vê uma geração da igreja primitiva do primeiro século, uma igreja que teve tribulações tão grandes como a gente tem enfrentado. A igreja da atualidade, tem sofrido suas perseguições, tem as suas dificuldades. Agora estamos diante dessa pandemia, mas eu vejo, ô José Reis, que, assim como o pastor Alexandre já disse, que desde a ressurreição de Jesus, e Atos 1:8, quando ele foi oculto pelas nuvens, e aquelas duas testemunhas angelicais disseram: olha, da mesma maneira que você viu ele ser oculto nas nuvens, assim você verá a sua volta. Desde esse período, a igreja tem se preparado para tribulações. Agora, a diferença é que aquela igreja primitiva, aquela igreja apostólica, ela tinha prazer. Eu vou repetir. Ela tinha prazer. Ela se alegrava. Eu quero contar um fato aqui que me emociona um pouco, que é a história da morte da esposa de Pedro. Eusébio de Cesareia conta que Pedro, depois de martirizado, sem força, e amparado pelos discípulos, pelos irmãos, a sua esposa foi conduzida à morte. E aí os irmãos falaram para Pedro: Pedro, a sua esposa está sendo conduzida à morte. E aí Eusébio conta que Pedro, reunindo suas últimas forças, se colocou de pé, olhou para sua esposa que ia para o caminho da morte e gritou: mulher, lembra-te do teu Criador, para você ver o tamanho do prazer que essa geração tinha pelas tribulações que sofria. E me desculpa a minha sinceridade, eu não vejo esse mesmo prazer nas tribulações que essa igreja primitiva tinha na igreja atual. Mas, repito, faço valer as palavras do pastor Alexandre. Após a ressurreição de Jesus Cristo, irmão, ninguém sabe a hora. Todo dia pode ser o dia da volta de Jesus. Pastor Alexandre, olha o que o pastor Anderson Guimarães jogou para a gente aí. Pois bem, o espírito maligno está aí, meu querido. Martinho Lutero já dizia: o homem é fraco, o diabo é forte, mas Deus é todo-poderoso. Se o homem dá lugar ao diabo, ele vai fazer algo que não agrada a Deus. Vai parecer Deus. Olha, eu quero ler um texto no Evangelho de Mateus, novamente, capítulo 24. Diz assim, versículo 9, a partir do versículo 9, diz assim: então os hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. O nome de quem? O nome de Jesus. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão aqui, pode ser a resposta do pastor Anderson. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Aqui para nós, gente. Aqui para nós. E para você que ouve aí também. Poxa, no meio de uma pandemia, aparecem homens que se dizem homem de Deus. Olha, minha igreja tem isso. Olha, eu tenho tal. Agora tem a máscara invisível ungida. Deposita na minha conta álcool gel invisível, semente disso, semente daquilo. Não, em vez de usar a mídia social para falar que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve vem buscar a sua igreja, não prefere utilizar algo fútil. O que nós precisamos
É palavra de Deus para o povo. Sem rodeio, sem invenção, sem charlatanismo. Por quê? Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Ó, versículo de número 12. Por quê? Do versículo 9 ao versículo 12, isso daqui é para o crente. Esse trechinho aqui é para os cristãos. E observe aqui, ó. Mas é por se multiplicar a iniquidade, porque quem comete iniquidade é porque conhece a Deus, ok? E praticou algo que foi do desagrado de Deus. O ímpio não, o ímpio já é diferente. O ímpio, ele não conhece a Deus, ele pratica impiedade. Então, observe, e multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. Não tem como esfriar o amor do ímpio, porque o ímpio não conhece a Deus. O amor de muitos esfriará, está no presente. Está no presente. Então, observe, esfriará, mas aquele que perseverar, aquele que manter-se fiel até o fim, será salvo. 14. E este evangelho do reino, aqui não está dizendo outro evangelho, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Presbítero Elvis Bezerra. Chegou um comentário aqui de um grande mestre, pastor Juarez Nóbrega. Ele é responsável pelo ensino da Assembleia de Deus de Nova Aurora. Todo pregador que sai de Nova Aurora é responsabilidade do pastor Juarez Nóbrega. Eu vou deixar essa para o presbítero Elvis Bezerra. Está na tela, presbítero? O texto lido, que principiou quando estavam saindo do templo, e continuou com a indagação dos discípulos no Monte das Oliveiras, onde 3 perguntas distintas, separadas uma das outras, foram feitas. E Jesus respondeu aplicando as respostas na ordem que elas foram feitas. O pedido é que nós nos explicasse o texto, aplicando as respostas de cada pergunta. Qual foi o texto? O texto que ele está pedindo? É o Mateus 24? Isso. Esse aí é a segunda-feira de Jesus. A segunda-feira da paixão. Quando Jesus ele entra triunfalmente e depois ele começa a debater com os fariseus a respeito desses assuntos. É Mateus capítulo 24? E quais as perguntas? Ele fala as perguntas? Ou acho que essa pergunta do versículo 3? E tendo Jesus assentado no Monte dos Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: dize-nos quando ocorrerão estas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos. As 3 perguntas quando essas coisas ocorrerão, qual será o sinal da tua vinda e o final dos tempos. É isso? Acredito que sim. Olha, o texto, ele mesmo responde, né? Ele diz aqui: então Jesus lhes revelou, cuidado que ninguém vos seduza. Você já reparou que a mesma exortação que Jesus Cristo deixa com os seus discípulos, cuidado que ninguém vos seduza, é a mesma advertência que Paulo usa para Timóteo? Quando Paulo fala para Timóteo, no final dos tempos, haverá falsos profetas, falsos ensinadores, pessoas que tentarão desvirtuar, tirar o poder do Evangelho de Jesus. Uma coisa que o pastor Alexandre acabou de falar, que eu queria abrir um parêntese a respeito da máscara, do feijão. Pastor, isso me lembra muito quando Paulo entrou em Éfeso. Não falei feijão, não. Falei semente. Falou não? Semente, então é semente. Perdoa. A máscara é a semente. Pois é, a semente. Vamos lá. Me traz à memória o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, quando haviam mágicos, haviam pessoas que viam a manifestação espiritual
que Deus usava a Paulo, e eles tentavam comprar por dinheiro o mesmo poder, eles tentavam fazer aqueles sinais, achando que aquilo podia se fazer de maneira aleatória. Então, pastor, eu respondendo a pergunta do pastor a respeito das três perguntas, eu vou deixar aqui uma curiosidade. O senhor disse aqui, assim, um dos sinais da vida de Jesus: e pregarão o evangelho a toda criatura. Toda criatura conhecerá o evangelho. Sim ou não? Sim. Pois é. Aí eu pergunto, essa igreja da Semente, da Máscara, e entre outros, ela prega o evangelho de Jesus Cristo? São igrejas que têm um alcance absurdo, mas não é o evangelho de Jesus Cristo. Eles tomam como base um versículo bíblico e interpretam segundo a sua própria vontade. Eu vejo, pastor Alexandre, esse momento, um momento próprio, um momento ímpar na história da igreja que nós estamos vivendo, que é um momento fundamental para a gente dar uma guinada, mudar completamente a direção que a gente ia antes, no sentido do ensino e da pregação da palavra de Deus. Porque a gente estava acostumado a ouvir um evangelho onde os pregadores, eles vinham com mensagens de autoajuda, mensagens para consolar o homem, totalmente antropológicas. E eu vejo agora, pastor Alexandre, um momento assim, que eu acho que eu não sei se a gente vai ter outro. É um momento para a gente voltar novamente para o evangelho autenticamente cristão. Pastor, eu tenho um livro de teologia de Alistair McGrath. É um livro que eu gosto muito, que quando eu comecei a estudar Luiz Berkhoff, eu confesso que eu fiquei meio perdido. A linguagem muito profunda e a leitura me cansava. E aí alguém me indicou esse livro do Alistair McGrath, quero deixar para todo mundo aí esse livro, e conta a história de Orígenes, que foi um dos maiores apologetas do Evangelho, e ele não permitia que a cultura grega ou a cultura romana diluísse o poder do Evangelho de Cristo. Nem a arte, nem a poesia, nem a dramaturgia, nem a epopeia, nada disso ele permitiu que entrasse e diluísse, que para ele, todas essas ferramentas, elas diluíam o poder do Evangelho. Eu fico imaginando o pastor Alexandre, Orígenes sentado, ouvindo os pregadores de hoje em dia, esse pseudo-evangelho que eles estão pregando, e aí a resposta que o irmão pediu lá do Sermão da Montanha, eu vou repetir, versículo 3. E tendo Jesus se sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: dize-nos, quando ocorrerão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? E aí Jesus deu uma advertência que eu acho própria para o dia de hoje. Então Jesus lhe disse: cuidado que ninguém vos seduza. Fechou? Fechado. A gente vai entrar aqui no último tópico, por causa do horário, né? A gente tem um horário. Deixa o pastor falar, o pastor quer falar, deixa o pastor falar. Não, olha aí. Quero mandar um abraço para os irmãos lá de Alagoas novamente, pastor Marcos Viana, pastor Joab Santos, pastor Ederaldo, nossos irmãos queridos, um forte abraço. Ao pastor Alberto Serafim, porque acho que na hora que eu falei, acho que ele ainda não estava ao vivo, ou não estava assistindo. Um forte abraço, pastor Alberto. Que Deus continue abençoando o senhor. Observe, essas coisas, se o irmão, qual é o nome do querido irmão que pediu lá? Juarez Nóbrega. Juarez, essas coisas, anota aí, irmão Juarez. Essas coisas, Lucas capítulo 21, versículo 10 ao 24. É extenso, então o nosso tempo aqui é remido. Então, anote, por gentileza, essas coisas, Lucas capítulo 21, versículo 10 ao versículo 24. Que sinal
no Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24, do versículo 29 ao versículo 44. Tua vinda, o meu querido companheiro já respondeu para o senhor. A tua vinda está em Mateus, capítulo 24, versículo 4 ao 8º. Ok, meu Juarez? Espero que tenha ajudado o senhor. Eu só estou complementando aqui aquilo que o pastor Elvis já disse. Tenho dito, pastor. Pastor Alexandre Júnior. Sim. Secretário adjunto da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, gloriosa CGADB. Qual deve ser o posicionamento da igreja no período atual? Qual deve ser o posicionamento da igreja? No período atual. Ide. Cirúrgico. Ide e pregar o evangelho a toda criatura. Estou ouvindo tanta coisa. Está chegando tanta coisa para mim em relação, depois dessa pandemia. Como pode o templo fechado? Como pode? Peraí. Nós somos sujeitos às autoridades, sim ou não? Sim. Então, observe. É melhor a prudência ou a imprudência? Prudência. Pois bem. O templo foi consagrado para nós nos reunirmos lá. Amém? Amém. Agora é o seguinte. Igreja sou eu. Quem nunca postou um versículo lá no Facebook, está postando agora. Quem nunca postou lá um texto num post no Instagram, está postando agora. Entendeu? Então, observe. Eu tenho um smartphone, eu estou aqui com ele. Eu tenho uma mídia social. Eu tenho que colocar um versículo lá de esperança para alguém. Alguém vai curtir esse versículo. Não é possível. Então, observe. Nós precisamos, como igreja, qual o papel da igreja hoje? Eu fiquei, Reis, 2 anos sem rede social. Fiquei fora, tranquilo. Aí, meu querido Elvis, sabe o que aconteceu? Falei, vou voltar só um cadinho. Preciso. Aí eu vou voltar. Voltei. Rapaz, todo dia estou lá postando um versículo, como fazia anteriormente, estou lá postando. Por quê? É momento de nós sair nas ruas. Tem igreja, pode ver que tem igreja que está saindo na rua, evangelizando, com carro de som, 2 irmãos dentro do carro, com máscara, falando de Jesus. O templo está fechado, mas a igreja sou eu. O dinamismo da igreja que não pode parar. Famílias fazendo culto nos lares. Famílias realizando culto nos lares. Gente, é muito poder. A palavra de Deus é poder. Então, eu vou resumir aqui. Ide. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o papel que a igreja deve ter. E deve ser. Presbítero Elverson Bezerra. Eu já vou deixar um pouco mais complicado para o seu lado essa pergunta. Vou repeti-la. Qual deve ser o posicionamento da igreja no período atual? Eu, particularmente, eu tive conversando com o filho do apóstolo Reinaldo Silva essa semana, e ele falou que o pai dele fechou as igrejas, porém continua dando atendimento, fazendo a parte social da igreja, que são as cestas básicas, assistindo a população. E eu disse para ele: eu não sou contra o pastor que fecha a igreja, até porque quem sou eu para ser contra alguma coisa, principalmente de ungido de Deus. E também não sou contra ou não critico o pastor que abre a igreja. Nesse ponto, eu não me posiciono, porque eu usei com ele um texto de Apocalipse, quando o texto diz: ao anjo da igreja. Então, ali eu entendi que
o direcionamento de Deus vem para o pastor da igreja. E muitos não vão compreender, muitos vão criticar, mas só o pastor sabe o peso da responsabilidade que é abrir ou fechar a igreja. Ele vai responder diante de Deus se abriu ou se fechou. Então, eu acabo não me posicionando com relação a esse assunto. Mas eu quero fazer uma pergunta ao presbítero Elvison. Qual deve ser o posicionamento da igreja nesse sentido? Abre a igreja, fecha a igreja, cria uma estratégia para a igreja avançar, aproveitando a tecnologia. Presbítero Elvison. Zé, eu quero também aproveitar a deixa para mandar um abraço para o meu pastor Aristeu, pastor Aristeu Garcia, da nossa igreja. Você conhece muito bem. E falou para mim, pastor Alexandre, ó, cuidado lá, hein? Pastor zelando pela gente, preocupado com a gente. E você conhece muito bem, José Reis, o cuidado e o zelo que ele tem com seus ouvintes. O pastor Aristeu, vou falar pela minha igreja, ele decidiu por fechar a igreja. A igreja está fechada no sentido de culto público, mas a igreja está aberta para atendimento. Quem quiser receber uma oração, respeitando as normas sanitárias, a igreja está aberta. Tem um pastor para receber, o pastor fez uma escala com os pastores auxiliares da nossa matriz, e na nossa matriz tem um pastor todos os dias para atender aqueles que têm necessidade de oração, de orar. A igreja está aberta para dobrar o joelho, o templo físico está aberto para que possa orar, né? Mas o nosso pastor decidiu por manter os cultos online. E eu conheço outros pastores que mantiveram a igreja aberta. E a gente entra novamente naquele jargão que eu já disse. Tostines é mais fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? A gente não deve olhar para quem fechou a porta da igreja e não tem mais os seus cultos públicos abertos. A gente não deve olhar por falta de fé. A questão de zelo, de respeito com as autoridades, para que a gente não seja alvo de escândalo. Imagine um surto que nasça na igreja local. Imagina como essa comunidade ao entorno, testemunho, como é que essas coisas vão repercutir na comunidade. E aqueles que têm fé para abrir as suas portas e pregar que Jesus cura, nós não temos dúvida, Jesus cura. Jesus cura, Jesus ele tem poder para transformar essa situação adversa numa situação próspera. Mas eu entendo que o momento não é um momento de crítica para quem abre ou para quem fecha. É um momento que a gente deve unir-se. Eu entendo assim, entendeu, José? Eu entendo que o momento da igreja agora é um momento que nós temos que deixar a crítica de lado e começar a entender que há um propósito maior. E qual é o propósito maior? A manifestação do poder de Deus através de cada um de nós. Quando o pastor disse, ide, não estou falando de pregar com a boca, pregar com a tua própria vida. Como é que você está encarando essa pandemia? Como é que tem sido a sua rotina? Agora a gente tem testemunho de casais que estão começando a se conhecer agora, depois de tantos anos de casado. Por quê? Porque a convivência dentro de casa nasceu por conta da pandemia. Porque antes o marido trabalhava, a esposa trabalhava, se encontrava no final do dia, ou eles tinham rotinas diferentes. E agora que o marido vê a esposa vê o marido, os filhos estão ali. Então, a convivência familiar, ela nasceu novamente. Aqueles que já tinham essa prática da convivência familiar, parabéns, perfeito. Nada mudou, a rotina continua a mesma. E para aqueles casais dinâmicos, que se viam pouco, tinham pouca intimidade com a Bíblia era mais um livro para se ler no domingo, na hora do culto. Agora não, foi o que o pastor falou. Aquele que não botava um versículozinho, agora está botando um versículo. Aquele que não falava de Jesus, agora está falando. Aquele que já não ouvia mais um louvor, ele está ouvindo. Então eu tenho certeza, o momento da igreja agora é o momento de voltar para a presença de Deus. Não que ela tenha saído,
mas é como diz, né? Lembra-te de onde caiu, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Eu me lembro muito bem, pastor Alexandre, quando eu me converti, quando eu tinha 19 anos de idade na Assembleia de Deus, a primeira coisa que eu fiz foi ler a Bíblia toda. Eu li a Bíblia toda em 3 meses. A segunda coisa que eu desejei na minha vida foi o batismo com o Espírito Santo. Porque os jovens que se converteram na minha mocidade, todos eles eram batizados com o Espírito Santo, falavam em línguas, tinham visões, Deus usava nos dons, falavam profecias, e eu mesmo não tinha. E eu comecei a buscar intensamente a presença de Deus e os dons espirituais, até que Deus me atendeu. Então, hoje eu vejo, pastor Alexandre, pessoas que tratam esses assuntos com uma certa indiferença, sabe? Não tem aquele desejo de conhecer o Deus da Bíblia, não tem o desejo de buscar os dons espirituais. Eu acho que o tempo é agora. Você perguntou o que, José? Como deve ser a postura da igreja? Isso. Oh, glória a Deus. A postura da igreja tem que ser essa. Sede e fome da palavra de Deus. Pastor Alexandre Júnior, a gente está agora com 1h11 de fórum. Graças a Deus as pessoas estão aqui falando que foram edificadas pela vida, através da vida dos senhores que trouxeram o esclarecimento da palavra de Deus às pessoas. E eu quero agora pedir ao senhor para fazer um resumo desse debate, dar a opinião do senhor, finalizar a participação do senhor, os agradecimentos. Manda brasa. Não estou ouvindo o pastor. Opa. Pronto, agora sim. Agora perfeito. Ide. Estou acompanhando um pouquinho aqui algumas mensagens. Quero mandar uma saudação para Ellen, sua família, que estão nos assistindo. Ide, indo e pregando. Observe. Eu estou vendo aí pessoas que estão falando que tem igrejas abertas, que tem igrejas fechadas, outras estão fazendo um trabalho social, como o irmão Elvis falou, outras estão trabalhando assistência espiritual e psicológica, porque sabe o que está acontecendo agora? Vou ler um texto. Quantos minutos eu tenho? 30 segundos? O que o senhor precisar para... Observe. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor. A última parte. Tempo de refrigério pela presença do Senhor. O Senhor, a presença do Senhor na vida da pessoa traz o quê? Refrigério. Meu irmão e minha irmã que nos ouve nesta hora, em nome de Jesus Cristo, se agarre no Senhor, pela fé eu digo isto, esteja firme na presença do Senhor, persevere, lute pela sua fé, pelo seu nome que está escrito no livro da vida. Sabe por quê? Porque você vai ter condições de transmitir a palavra de Deus a muitos. E aí o que vai acontecer na vida das pessoas que quando você pregar, quando você anunciar Jesus, aleluia, vai acontecer refrigério. Porque, olha, aumentou o número de divórcio, aumentou o número de agressões dentro dos lares, aumentou o número de suicídio, pessoas estão fechando empresas, fábricas, comércio, as pessoas querendo arrancar o cabelo, não sabe o que vai fazer. Mas observe, quem tem Jesus não se desespera.
Quem tem Jesus mantém-se firme, tem a presença da Trindade na vida, a presença do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e tem a palavra de Deus, que é o nosso alimento diário, o nosso sustento no nosso cotidiano, é de manhã, é à tarde, é à noite, durante o dia. Por quê? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, receba em nome de Jesus refrigério para o teu corpo, para a tua alma, você que está enfermo, ser curado em nome de Jesus, você que está em desespero, acalma o teu coração pelo poder da palavra de Deus. A palavra de Deus que está sendo, nós estamos não discutindo aqui, não, nós estamos colocando os pingos nos is. É uma oportunidade que Deus está nos dando. Eu quero te dizer esta noite, em nome de Jesus, receba cura, receba renovo, receba o revestimento da graça do nosso Deus para a sua vida. Receba refrigério do Senhor, porque a palavra traz refrigério. Em nome de Jesus, eu agradeço por essa oportunidade. Amém. Quer fazer algum agradecimento, pastor? Agradecer a você. Não, eu não. A Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Quero te agradecer pelo convite. Quero agradecer a minha esposa, as minhas filhas que estão me assistindo, orando por mim, orando por nós, orando por todos. Que Deus em Cristo continue abençoando. Prazer em conhecer o Everson. Deus abençoe o senhor, a sua família. É muito bom falar de Jesus. Presbítero Elverson Bezerra, da Assembleia de Deus de Gramacho. Eu quero encerrar a minha participação só com uma observação. O Apocalipse foi escrito num período de grande adversidade. O Apocalipse, ele chega até João, com João com uma idade avançada na ilha de Patmos, quebrando pedra na ilha de Patmos. E eu acho que o apóstolo João, diante de todas as promessas, de tudo que ele viu, de tudo que ele presenciou, e no final de sua carreira está reservado a ele quebrar pedra, e aí não está escrito isso. Isso foi uma percepção que Deus me deu, pastor Alexandre. E em vez de João reclamar de quebrar pedra, aquela marreta, sexta-feira 13, grandona, quebrando pedra, que se não quebrasse pedra, chicoteado. E a percepção que me deu é que a adversidade com que ele encarou o seu exílio na ilha de Patmos, quebrando pedra, durante o dia, produzia durante a noite um sono tão pesado que ficava fácil o arrebatamento do seu espírito. Então eu entendo que os dias difíceis que a igreja está enfrentando hoje com a pandemia não é para produzir morte, é para produzir revelação. Tempos difíceis não tem a finalidade de matar. Tempos difíceis, ela produz revelação. Foi assim na vida de João, foi assim na vida de Jeremias, que é outro profeta que eu gosto. E a terra que Jeremias nasceu era a terra de Anatote, uma terra que tinha um solo duro e que não tinha a nobreza de Belém, onde nasciam os reis, mas que produzia homens fortes. Por quê? Porque a dureza do seu solo fazia com que homens tivessem não a nobreza de reis, mas a fortaleza de homens. Então, eu encerro a minha palavra com essa reflexão de que tempos difíceis não matam as pessoas. Tempos difíceis produzem revelação. E eu tenho certeza que aquele que está ouvindo essa live, que está ouvindo o que a gente está comentando, ele possa entender que essa dificuldade que ele está enfrentando não é para matá-lo. A dificuldade que ele está enfrentando não é para ele morrer.
essa dificuldade é para produzir revelação. E eu torço e oro a Deus que essa revelação, no meio dessa dificuldade de pandemia, seja o desejo da pátria celestial. Que você, como João, possa ter sonhos da Nova Jerusalém. Você, como João, possa imaginar a Rua de Ouro, você possa imaginar o Mar de Cristal, você possa imaginar o grande trono branco, você possa imaginar a feição de Deus, olhos como chama de fogo, seus pés como latão reluzente, o seu rosto brilhando como o sol do meio-dia, de sua boca saindo uma espada aguda, ô glória, e que você receba o prêmio do vencedor, que seja ter o direito de comer da árvore da vida, ter o seu nome escrito numa pedra branca, você ser coluna no templo de Deus, que essa são os prêmios do vencedor. Então, essa é a minha palavra. E, se você me permitir, eu posso agradecer também? Deve. Eu quero, primeiramente, agradecer a Deus a oportunidade, agradecer a generosidade do pastor Alexandre, que foi um lorde comigo, não foi muito profundo, me permitiu comer comida para coelho. Muito obrigado, pastor. E agradeço a Deus por estar nesse debate contigo. Quero agradecer ao José pelo convite, meu amigo. É uma honra estar contigo, dividindo essa ferramenta e ser um dos debatedores aqui desse fórum escatológico. Quero agradecer a minha esposa, que me aturou o dia todo, correu comigo por conta da live, me ajudou, me permitiu, não me dando tarefas domésticas para poder me concentrar somente no estudo e na pesquisa do assunto. Agradecer ao meu pastor, presidente, pastor Aristeu Garcia, que tem dado todo o suporte que eu preciso para poder desenvolver o meu ministério, à Igreja do Gramacho, ao diácono Davi, ao diácono Rodolfo, que me ajudou, aos meus filhos. Pastor Alberto Serafim, o José não me chama mais, nem José, nem Jaqueline. Só o senhor mesmo para me chamar de novo para mim no Maringá. E a todos os irmãos, o pastor Anderson, que participou, a todos aqueles que participaram, meu agradecimento, muito obrigado por tudo. Obrigado, gente. Pastor Alexandre, presbítero Alves Bezerra, eu estava tentando aqui conectar o pastor Serafim para fazer a oração final. Se a gente conseguir entrar com ele aqui, ele vai fazer uma participação com a gente aqui nessa live para finalizar o Chave de Ouro. Quero aqui, primeiramente, expressar minha gratidão a Deus, externo a Deus aí minha gratidão, tributo a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. O intuito desse debate, desse fórum, né, é trazer esclarecimento, trazer amadurecimento, edificar a Igreja do Senhor, como foi dito no debate. Não é porque não estamos em quatro paredes que não somos igreja. Igreja somos nós. Então, hoje estamos aqui trabalhando a favor do Evangelho para edificar vidas. E pelos comentários, a gente vê que muitas pessoas foram edificadas por esse debate. Então, que Deus possa abençoar o pastor Alexandre. Fiquei muito feliz quando o senhor aceitou o convite. É uma honra muito grande participar dessa tela aqui. Isso aqui vai ser printado, como disse o pastor antes, aqui vai entrar para o memorial. Isso Deus em Cristo. Você me colocou, viu? Nada. Me ajuda do meu amigo, senão, e do amigo principal, o Espírito Santo, senão, Espírito Santo. Ele que está sempre conosco aí. Sempre. Ele é o melhor amigo. Ele é. Que Deus possa abençoar, pastor, o senhor, toda a sua família, seu ministério. Agradecer o presbítero Alves Bezerra. Zé, mandar um abraço para a galera do Refúgio dos Profetas. Refúgio dos Profetas. Hoje tem a vigília lá com o Vinícius Dias, aqui na igreja de Nova Iguaçu. Então, agradeço aí, meu amigo presbítero Alves Bezerra. Caminhamos muito na UADER. A gente passou muito sufoco. A gente teve um dia, pastor Alexandre, que a gente foi para Macaé fazer um acordo lá no evento, que a gente ia fazer um evangelismo lá na cidade de Macaé. A gente foi sem dinheiro, com fome, sem dinheiro para lanchar. Chegando em Macaé, a gente conseguiu dinheiro para voltar. Um pastor encontrou a gente, falou, vamos lá em casa comer um churrasco.
A gente comeu, sem dinheiro, a gente comeu churrasco, a gente bebeu Coca-Cola, foi uma alegria só. Então, a gente já viveu, bem viver, a gente já viveu muitos momentos aqui trabalhando para o ADER, gloriosa o ADER, que Deus possa abençoar o pastor Samuel de Assis, o atual presidente da União de Adolescentes das Assembleias de Deus do Estado do Rio. Nosso amigo. Pastor Esteu Gracia, que liberou o Elvis aí para participar conosco desse debate, que Deus possa abençoar. Chegou aqui minha filhota, Catarina. Para tudo. Oi, Catarina. Para tudo, né? Para tudo. Agradeço meu pastor presidente, pastor Serafim, também nos cedeu a página dele para fazer esse debate. A todos os pastores que participaram desse debate. Então, próximo debate vai ser com o pastor Sérgio Brito, psicólogo, ali presidente da Assembleia de Deus Jardim Primavera, e com a irmã Valquíria Salino, ali de São Paulo, da Assembleia de Deus de Sorocaba. A gente vai falar sobre ideologia de gêneros e vamos falar sobre homossexualidade nas igrejas e como cresceu o abuso sexual durante a pandemia. Então, você não pode ficar de fora do próximo debate. Em breve vai sair o cartaz aí com os horários, com as páginas, tudo certinho. E em breve estaremos marcando a segunda parte para a gente finalizar esse assunto da escatologia com o pastor Alexandre e o presbítero Elvison Bezerra. Meu Deus. Você vai ver o que eu vou fazer com você depois. Peraí, a Deus pela glória por essa oportunidade.